Portanto, confessem seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo tem grande poder e produz grandes resultados. É isso que a palavra de Deus diz lá no livro de Tiago, no capítulo 5, no versículo 16. Eu peço que você guarde esse versículo aí na sua mente, no seu coração, porque ele vai ser muito importante para a história que eu vou contar nesse vídeo. Meu nome é Pablo Rosa, eu tenho 32 anos e eu sou um cristão comum. Muito provavelmente você não me conhece, a não ser que você faça parte do meu círculo de amizades ou da minha família. Mas essa história não é sobre mim. Ela é sobre o Deus extraordinário ao qual eu sirvo e sobre aquilo que Ele fez de maravilhoso no meio da minha família. E essa é a minha família. Nessa foto você consegue ver a minha esposa, meus sogros, meus pais, meu irmão, minha cunhada e os meus sobrinhos. Em 2013, no início do ano, a minha mãe foi chamada por Deus para se reconciliar com Jesus depois de uma vida inteira de afastamento. Parece que Deus estava acolhendo ela nos braços e dizendo: não se preocupe, não tenha medo, eu vou cuidar de você. E ela passou a frequentar a igreja e depois de muitas orações, alguns meses passados, eu também vim a Cristo e passei a segui-lo. Não muito tempo depois, o meu pai também viria a ter essa mesma escolha de seguir caminhando com Jesus. Bem, Deus estava fazendo algo na nossa família. Até aquele momento eu não entendia o que estava acontecendo. Porém, no segundo semestre daquele ano, uma notícia inesperada viria para abalar os nossos alicerces. A minha mãe teve que ser internada às pressas para fazer uma cirurgia de retirada do apêndice. Foi identificado que ela tinha um tumor maligno no apêndice e esse tumor já tinha se espalhado pelo abdômen dela por conta da metástase, já estava num estágio muito avançado. Essa pequena mulher de 1,60 m, conhecida como Chiquinha, delicada, uma mulher aparentemente frágil, ela foi um gigante e foi muito forte naquele momento e surpreendeu a todos nós. Pouco tempo antes da gente conversar com a minha mãe acerca dessa questão, o meu pai, junto de uma das minhas tias, irmã da minha mãe, tia Lucimar, eles foram ao hospital e conversaram com a médica responsável pelo diagnóstico da minha mãe, e ela deu uma notícia num tom de veredito. O que ela disse foi o seguinte: olha, fazer o tratamento quimioterápico ou não é paliativo. Vocês não terão mais do que 6 meses da companhia dela. Em menos de 6 meses ela vai deixar essa vida. Foi a notícia que nós recebemos e isso veio como um grande baque, principalmente para nós que somos os familiares próximos. No dia que meu pai me contou isso, eu vi o meu pai chorando e foi uma das poucas vezes na minha vida que eu vi o meu pai chorar. Meu pai é um homem durão, meu pai é um mecânico, aquele homem baixinho de costas largas, que nunca fica doente e é forte o tempo todo. Enfim, é surpreendente ver um homem daquele desabar e aquilo mexeu muito comigo também. Naquele tempo a igreja estava preparando um desses acampamentos de jovens, né, que chamam de retiros espirituais, né? E eu refleti, orei sobre isso e decidi ir nesse retiro. Passei alguns dias lá nessa granja que pertence à igreja, mas um momento daquele retiro me marcou. Numa das noites, nós estávamos reunidos no templo e o pastor que pregava naquela noite nos convocou a fazer uma oração especial. Ele distribuiu pequenos pedaços de papel para todos que estavam ali presentes e ele disse: olha, vocês anotem nesse papel uma oração, que nós oraremos por essa oração, ou oraremos por esse pedido, né? Nessa noite. E eu acho que foi uma das orações mais sinceras que eu fiz na minha vida. Eu estava muito angustiado, desesperado, sem saber o que fazer.
Eu sabia que a minha mãe sonhava muito em ter um neto. A gente já tinha, na época, ali o Luca e a Lara, que são netos por parte de pai, né? São meus sobrinhos, mas da parte do meu pai, não são filhos de sangue, netos de sangue da minha mãe. Mas ela ainda não tinha netos de sangue naquele tempo. Porque eu e o meu irmão Felipe, filhos dela, não tínhamos filhos ainda. E a oração que eu fiz naquele pedaço de papel, naquele dia fatídico, que eu me lembro como se fosse ontem, foi a seguinte: Deus, eu gostaria de ver minha mãe com um neto dela no colo. A vida seguiu, a minha mãe começou o tratamento muito corajosamente. Ela decidiu fazer o tratamento apesar de não ter nenhuma esperança dada pela parte dos médicos. E ela foi forte e ela mesma consolou a todos nós nesse período. Eu lembro que o tratamento foi muito duro, a quimioterapia é muito avassaladora para a pessoa que é tratada. E a minha mãe foi ficando muito fragilizada fisicamente durante os meses do tratamento quimioterápico. Ela emagreceu muito. Ela ficou com uma aparência de ser uma idosa de uns 70, 80 anos e ela tinha 50 e poucos. Ela começou a ter feridas na boca, na pele. Ela teve que fazer vários outros tratamentos auxiliares para amenizarem as consequências da quimioterapia. Então foi muito doloroso para ela e muito difícil para a gente ver ela naquela situação e se sentir impotente. A minha mãe, ela naquele tempo, ela teve uma serenidade, uma comunhão com Deus. Ela escreveu cerca de 5 cadernos inteiros de conversas com Deus que ela teve naquele período. Foi a maneira que ela encontrou, porque ela estava tão frágil, ela não conseguia se ajoelhar para orar. Mesmo que ela fizesse esse esforço, e eu via ela se ajoelhando às vezes na sala à noite para orar, mas ela preferiu escrever suas conversas com Deus, e foram 5 cadernos em menos de um ano, escritos por inteiro, com muitas orações e conversas e súplicas com Deus. É maravilhoso ter essa segurança no meio da tribulação. É o que minha mãe passava para a gente. Ela estava em paz, apesar das circunstâncias. E a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus, ele nos traz essa paz. Uma paz que não depende do que acontece ao nosso redor ou na nossa vida, mas é uma paz que vem dele. Eu fiquei durante todo esse tempo ajoelhado diante do Senhor, na presença dele, clamando e crendo que ele poderia fazer algo. Um dia, quando estava orando no meu quarto, tive uma experiência diferente. Um sentimento de gratidão me invadiu. Eu não conseguia pedir mais a Deus que ele curasse a minha mãe, eu só conseguia agradecer. Foi uma convicção sobrenatural que veio no meu coração e que me convenceu de que o Senhor tinha me ouvido e de que a resposta viria. E não por coincidência, alguns dias depois, os resultados dos exames da minha mãe começaram a mudar. A doença começou a regredir. E em pouco tempo aquela doença desapareceu. Eu estou gravando esse vídeo agora em 2021, isso foi em 2013. 6 meses de vida era o que os médicos tinham dado de esperança para minha mãe. E ela está bem viva, eu posso garantir para vocês. Daqui a pouco eu vou lá almoçar com ela. Agora, um detalhe bonito que eu gostaria de pontuar em toda essa história foi aquilo que o Senhor fez a partir daquela pequena oração que eu fiz lá no retiro, em Maripá de Minas, junto com os meus irmãos naquele tempo da Igreja Batista Resplandecente Estrela da Manhã. O pedido que eu fiz, o Senhor me fez questão de me fazer lembrar dele alguns anos depois. O tratamento deu certo, o Senhor agiu de modo extraordinário e também pelos meios ordinários, pela medicina. A minha mãe foi liberta do câncer. E pouco tempo depois nasceu o Caio. O Caio é meu sobrinho,
filho do meu irmão Felipe, meu irmão que é filho de sangue da minha mãe. E o Caio chegou como um presente na vida da minha mãe. O Caio é a alegria dela. O Caio virou um grude com ela, ele estava com ela o tempo todo. Por conta do trabalho do meu irmão e da minha cunhada, o Caio passa muito tempo com a minha mãe. E ela ajuda muito na criação dele. E ele se tornou muito importante e ele preencheu a vida dela de uma forma que não era preenchida há muito tempo. E um desses dias, enquanto eu estava ali na rotina, vivendo a vida do lar ali com a minha família, naquele tempo eu ainda não era casado, eu vivia com os meus pais, eu vi a minha mãe com o Caio no colo, e sorrindo e feliz. Eu lembrei daquela oração que eu fiz lá no retiro. Eu lembrei que eu pedi a Deus para ver ela com um neto no colo. Eu percebi que Ele tinha respondido aquela oração de uma forma maravilhosa. Deus, Ele não só nos ouve, Ele não só nos responde, mas eu costumo dizer que Ele é um excelente roteirista. Ele escreve histórias lindas, histórias maravilhosas. E Ele fez isso acontecer na minha casa, na minha família. Ele trouxe uma resposta linda. Ele não só curou a minha mãe, como deu a ela um neto, que é a paixão da vida dela hoje. Alguns anos depois viria também a irmãzinha do Caio, a Melissa, que hoje também é a alegria da casa. Minha mãe também está tendo esse privilégio de cuidar dela, enquanto meu irmão e minha cunhada trabalham. E ela está lá, mesmo com as dificuldades já impostas pela idade, ela se doa todos os dias para cuidar desses netos. E ela cuida com todo o amor do mundo, como cuidou de mim, do meu irmão. Ela é uma mãe maravilhosa. E ter ela nas nossas vidas hoje é um grande presente. Eu espero que no futuro os meus sobrinhos, o Caio, a Melissa, saibam que foi o Senhor Jesus que permitiu que a minha mãe estivesse viva hoje para cuidar deles com tanto amor e com tanto carinho. Eles saibam o que Deus fez na vida dela. Bem, essa é a história que eu tinha para contar. É a história de um Deus que não é distante. Ele é próximo, Ele ouve as nossas orações. Ele responde às nossas orações. E Ele pode fazer isso na sua vida, na vida da sua família. Se você está passando por um momento como esse, um momento de luta, de dificuldade, coloque diante do Senhor as suas petições. Ele te ouvirá. Ele te ouvirá. Eu não estou querendo dizer que todas as respostas de Deus, as nossas orações serão positivas. Não é esse o caso. Muitas vezes Ele vai dizer não. E vai ser doloroso para nós recebermos esse não. Mas Ele pode dizer sim. E Ele tem poder para dizer sim, apesar das circunstâncias. Esse é o Deus que escuta as nossas orações. E Ele se alegra quando nós recorremos a Ele. Ele se alegra quando nós nos colocamos diante dEle com as nossas petições, com as nossas súplicas mais profundas. Então confie nesse Deus. Se você que está me ouvindo ainda não o conhece, busque conhecê-lo. Busque conhecê-lo. A palavra de Deus diz que Ele não rejeita ninguém que o busque de coração. Então coloque o seu coração diante dele. Um dia, quando tudo isso passar, um dia sim, quando estivermos com o Senhor na eternidade, a palavra de Deus diz que Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Esse texto está lá no livro de Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4. E essa é a nossa esperança.
Nós viveremos nesse mundo aflições como o Senhor Jesus nos prometeu que viveríamos, mas o nosso coração, a nossa mente, a nossa fé está ancorada na eternidade. Quando toda lágrima será enxugada, não haverá mais dor, nem pranto, nem sofrimento. Que grande privilégio será viver ao lado do Senhor na eternidade. Creia nisso, deposite toda a sua esperança nisso, coloque a sua fé nessa promessa e viva uma vida abundante para a glória de Deus.